Salve clã! Nesse vídeo vou mostrar para vocês como fazer um tileset para cenário. Vamos começar com o game de plataforma e também uma forma fácil de você testar e editar esse tileset. Primeira coisa, um dos erros principais de algumas pessoas fazendo tileset é que elas começam a fazer os quadrados do tile do mapa sem testar o mapa. O que eu recomendo? Quando você está criando o mapa, você está no momento de criatividade, então você está testando coisas. Então, eu recomendo primeiro você desenhar o seu mapa, como se fosse um mockup, né? Uma ideia de como você quer ele, e depois transformar isso em tileset. Por exemplo, eu vou criar um mapinha 2D, game de plataforma, onde eu vou ter aqui a grama, a parte aqui de baixo que seria meio que a terra. Nessa parte aqui, o meu tile ele vai para baixo, que seria uma quina, aqui. E também eu teria, depois que essa quina desce, ela vai para frente. Vamos supor que é um lugar um pouquinho mais alto, então essa região aqui a gente vai precisar estender. A partir daqui vai precisar voltar a curva aqui para frente. Então a gente vai pegar o primeiro tile, colocar aqui embaixo. Isso aqui vai fazer com que vocês notem que algumas peças do tile não foram criadas ainda. Então você consegue já vir e criar elas de acordo. Aí sim você consegue gerar todo o seu mapinha. Então a gente vai ter a tela para a direita, a gente vai ter ela para a esquerda. E a gente vai ter, claro, ela um pouquinho mais extensa aqui. Então, isso aqui seria para criar o nosso tile de plataforma. Essa parte do meio, de repente, a gente quer ela só mais escura, só para preencher. E também vamos supor que, além disso daqui, nós temos a parte escura, a parte de cima e embaixo. Vamos supor que em algumas regiões você vai ter a plataforma em cima também, meio que flutuando. Então, a gente vai ter esse mesmo tile na parte de cima. Notem que aqui a gente já consegue usar as mesmas peças. Para mover dessa maneira, dando 2 cliques em qualquer parte com a ferramenta de seleção, qualquer parte da tela, ele seleciona. Segurando Shift e setinha, para cima ou para baixo, ele vai mover o seu tile. Então a gente vai colocar mais um aqui, dessa vez eu vou inverter ele. A gente vai precisar desse mesmo tile, só que ao contrário, para fazer essas partes que seriam do teto. Então, vamos supor que aqui eu já tenho a minha base do meu cenário, do game de plataforma. Agora eu preciso transformar em tileset. Então, testei, coloquei meus itens, coloquei folha, coloquei background. Ok, agora é hora de separar. Então, a gente vai pegar as peças que se repetem e fazer elas aqui no cantinho. Então, basicamente, é a primeira imagem, ela invertida, ela de cabeça para baixo, para fazer parte de teto. A gente vai precisar de uma dessa aqui da lateral, que vai ser a mesma para o outro lado. A de cima, que vai ser a mesma de baixo. E a peça do meio, a gente pode ter uma dessa mesma cor para preencher. Fora dela, nós podemos ter uma dessa cor mais escura, que a gente vai precisar para preencher as áreas internas. Eu sempre deixo a primeira linha para essas cores sólidas ou para algum tile que sempre se repete. Eu nunca ponho ele já direto aqui em cima. E tem essas quinas aqui, que a gente vai ter não só para a parte de baixo, como para a parte de cima. Então a gente copia ela, coloca aqui e faz os 4 cantos dela, que é basicamente você só sair flipando. Dessa maneira, a gente tem a base do nosso tileset. Isso aqui a gente pode remover. É ideal que você tenha o seu mockup, a sua ideia separado, claro, para você ficar testando. Então, eu tenho o tileset aqui, vou só salvar ele. Colocar numa pasta chamada teste, vou chamar de tileset. E essa parte aqui está ok. Agora a gente vai para um programa chamado LDTK, ele está na versão 1.3.3, que ele serve para você testar tileset. Ele também tem uma opção muito boa de gerar automaticamente conforme você clica na tela, para você gerar mapas de forma mais simples. Então, como ele funciona? Primeiro a gente vai aqui em New, vou salvar o nosso projeto com o nome teste. Ele vai criar essa tela aqui com algumas medidas padrões, você pode alterar clicando nos pontinhos e arrastando. Eu vou na parte aqui de tilesets, vou acrescentar um tileset, selecionar o nosso tileset aqui na pasta e dar um Open. Ele foi adicionado, ele está aqui, ele tem essas divisões mostrando que o tileset é 16 por 16, ele já reconheceu. Agora daqui a gente já pode fechar. Vou acrescentar uma layer nessa opção aqui, onde aqui ele tem os tipos de layers, onde eu posso colocar tiles, aí ele vai pedir o tileset que você quer utilizar aqui, nosso tile está aqui.
Daí é só fechar e você vai ter o seu tileset aqui para você trabalhar, onde você vai clicar nele, clicar na tela, ele vai preenchendo e você consegue montar o seu mapa e fazer um teste mais a fundo. Só que essa aqui não é a parte importante, a parte interessante em si do LDTK. Esse aqui é uma camada de tile comum. Eu posso acrescentar mais uma camada, onde eu vou usar essa Integer Grid, selecionar o nosso tileset, editar a opção das regras, que vai fazer ele girar automático, aqui no Edit Rules. E aqui eu vou criar um grupo. Esse grupo é o que vai definir as regrinhas para o tile gerar automaticamente. Agora eles implementaram essa opção de assistente, onde você clicando nela, ele vai mostrar aqui uma estrutura de tileset, pedindo para que você selecione a peça de acordo com cada parte que você tem aqui. Então, se eu clicar no cantinho aqui esquerdo, é essa peça aqui. Ele já tem até a opção para você fazer, se esses 4 cantos forem iguais, ele reproduzir automaticamente essa mesma peça dos outros lados, sem você precisar puxar de uma a uma. Então, se os 4 cantos forem diferentes, aí você clica no próximo canto e clica em cada peça. Se eles forem iguais, você pode deixar sem essa peça, no caso eu cliquei com o direito para remover, que ele vai reproduzir automaticamente ele flipado, né? A opção de mirror. Então agora a parte de cima, onde eu seleciono essa peça, a parte da esquerda, onde eu seleciono essa daqui, ele já vai colocando aqui automático. A parte do meio, que eu quero que ele preencha com essa cor, ou se você quiser o tom mais escuro, igual a gente fez lá. Daí vem essa peça aqui, que são os 4 cantos. Nós colocamos aqui, ele já fez automático os outros cantos. E essas aqui seriam opções adicionais para o seu tileset, que também vem complementando, né? Que a gente está com ele bem simples. Colocou essas opções, dá um Create Rules, ele vai gerar aqui automático para você. Aí a gente pode fechar essa partezinha aqui. E aqui com a Integrid selecionada, você pode clicar na tela e ir posicionando que ele já vai gerar para você, a partir das peças que você criou, o seu tileset, todo o seu mapinha. Um pequeno detalhe é que você gerou aqui o seu tileset, ele está bem simples. Para você editar, para você melhorar, você não precisa fazer todo o processo novamente. Você pode simplesmente voltar no EasyPrite com o seu arquivo aberto e editar ele por aqui. Então você já tem seu tileset criado, você testou como você cria a estrutura dele, agora você quer detalhar. Então vamos supor, esse tile aqui eu vou colocar ele mais certinho, fazer uma graminha um pouquinho mais decente. Ainda vou deixar ele reto ali. Coloquei aqui. De repente a parte de cima também a gente vai dar uma editada. Deixar de ser reto. E vou salvar. Na hora que você salvar, aqui ele ainda está em PNG, não está em formato EasyPrite. Quando você volta no LDTK, ele já está atualizado com os itens que você modificou. Não só esse, da parte aqui que nós temos do tileset, como o próprio tile que a gente importou primeiro aqui. Ele atualiza em tempo real, então facilita você gerar os seus tiles. Uma outra opção também é você ir em Rules. Aqui ele tem as opções para você editar as regras, trocar novamente aqui o que você quer fazer de modificação, ou você pode trocar aqui para o Advanced Mode, confirmar que ele sai da opção de tutorial e você que tem o controle aqui dos itens, na criação da regra de forma manual. Em que influencia essa parte aqui? Vamos supor que você tem uma variação, para o seu cenário não ficar muito repetitivo só com essas peças, você tem uma variação desse talhe aqui de cima. Você pode copiar ele para o lado. Claro que a ideia é você fazer uma estrutura mais interessante aqui. A gente vai colocar só para teste. Aonde esse talhe ele vai ter a variação, por exemplo, em algumas partes não vai ter grama. Em outras partes a grama é maior, vem até a parte de baixo. E uma outra parte aqui onde não tem grama nenhuma. Apenas a parte aqui de barro. Então eu quero que ele insira essa variação aqui, quando eu usar esse talhe. Então a gente vai no LDTK, eu já cliquei aqui, ó, que é o primeiro talhe de cima, esse aqui, ele mostra na tela qual está selecionado. A gente clica na opção do talhe aqui. Primeiro tem que salvar aqui no EasyPrite. Ele vai atualizar para a gente, já apareceu aqui. Agora eu vou selecionar não só o primeiro item, segurando o Ctrl, mas os outros itens também.
Isso vai fazer com que ele coloque isso daqui randomicamente. Ele vai escolher aleatoriamente dentre um desses itens. Então, nota que aqui ele está oscilando, né? Mostrando para você que tem uma animaçãozinha. E a gente consegue, na hora de criar aqui o nosso tile, ele vai gerando automático, colocando totalmente aleatório essa variação que foi inserida. Então, isso aqui ajuda você a não ter que ficar colocando manualmente cada pontinho em cada canto do mapa, cada plantinha, cada objeto. Ele vai gerar randomicamente para você. E se você não gostar de algum, você só remove e ainda tem a opção de voltar lá no seu tile padrão e colocar a opção que você quer naquele ponto. Ele vai substituir.